Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. A nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor nosso Deus, e nessa sequência estamos aqui estudando a primeira carta do nosso tão amado apóstolo Pedro. E hoje chegamos aqui no capítulo 4, a partir do versículo 8, onde Pedro prossegue, dizendo: Mães, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Pedro aqui retoma o mesmo ensinamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando foi indagado de que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, dizendo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como a ti mesmo. Pedro aqui, ele trazendo esse ensinamento consistente, verdades eternas, doutrina para a igreja do primeiro século e para nós hoje, igreja que cremos em Cristo todo o coração, no século 21, ele deixa bem claro que devemos amar os nossos irmãos. Se porventura os nossos irmãos, o nosso próximo, tendo a mesma fé que nós ou não, venha cometer algum deslize conosco, nos ofender, ou fazer algo que venha nos entristecer, devemos amá-lo, amar o nosso próximo. E a base do nosso amor é o quanto nós fomos amados pelo nosso bendito e precioso Deus. Devemos amar o nosso próximo, e quando amamos os nossos irmãos, o nosso próximo, nós os perdoamos suas ofensas que porventura tenham cometido contra nós. Nós também tínhamos uma dívida impagável com o nosso Deus, porque Adão, o nosso papai, ele não foi só o primeiro homem criado, foi o primeiro homem, mas também foi o nosso cabeça federal, o nosso representante. Quando ele cai, toda a humanidade cai junto com ele. E o nosso Deus, sem merecermos, a conotação da palavra graça é favor imerecido, ele quitou a nossa dívida quando proveu expiação, proveu o sacrifício, e por intermédio do Cordeiro Santo, puro e perfeito, provido pelo próprio Deus, a justiça dele foi satisfeita, e a justiça de Cristo nos é imputada, e assim, aceito por Deus, desfrutamos de paz, amizade, harmonia, comunhão, relacionamento, sintonia com Deus. Deus muito nos amou, sem merecermos tão grande amor, e ele também muito nos perdoou, a despeito de não merecermos tão grande perdão. Quando nós, então, amamos o nosso próximo, nós o perdoamos. E quando Pedro faz essa colocação, mães, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados, são pecados que possam ter sido cometidos contra nós, ofensas, erros, agido de forma não justa, injusta conosco. Devemos então amar o nosso próximo, perdoar o nosso próximo
e os pecados, que porventura os erros, as ofensas que o nosso semelhante tenha cometido conosco, elas serão apagadas. Haverá um alívio de tensão, cessará as hostilidades. É essa doutrina que Pedro traz aqui para nós. Irmãos, precisamos amar, e amar incondicionalmente. Em algum momento, você e eu vamos decepcionar alguém, assim como também o nosso próximo nos decepciona. E algumas vezes não temos nem essa intenção, mas criar uma expectativa em torno de nós. Nós também algumas vezes podemos criar uma expectativa e essa expectativa ser frustrada. Então nós precisamos, irmãos, amar e perdoar as ofensas cometidas a cada um de nós. É ensinamento do nosso amado e bondoso Deus para nós. Observe, irmãos, que nós não podemos dar de ombro, desprezar as doutrinas de Deus, os ensinamentos de Deus para nós, cidadãos dos céus, e criarmos as nossas próprias ideias, as nossas próprias doutrinas para cumpri-las, como se essa postura agradasse o nosso Deus. Irmãos, eu me lembro aqui em dado momento, quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele sobe ali a um monte, e depois, quando ele está no cume desse monte, ele começa o seu ensinamento. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, no primeiro versículo. E ele então começa a ensinar a partir de Mateus, capítulo 5. Todo o capítulo 5, todo o capítulo 6 e todo o capítulo 7. Ele desce do monte no capítulo 8, no primeiro versículo. E descendo Jesus do monte. Antes de terminar ali o sermão, conhecido como o Sermão da Montanha, ele usa a seguinte expressão: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correu os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram o vento e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Observe, irmãos, quando Jesus diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, ele não diz as suas palavras, as suas ideias, as suas doutrinas formatadas por vocês mesmos. Ele diz, está claro no rolo sagrado, nas sagradas letras, verdades eternas, estas minhas palavras. Que palavras são essas? As palavras que ele começara a ensinar desde quando ele subiu ao monte, irmãos. No capítulo 5, bem-aventurados pobres de espírito. Você e eu, cristãos, somos pobres de espírito, somos humildes. Eu não estou falando de autocomiseração, pena de si mesmo, dar a ponta do dedo quando for apertar a mão do irmão, a porra do Senhor, fazer uma voz fina, falar com voz baixinha, andar maltrapilho, essa falsa ideia de humildade que passa longe dos ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui.
andar de cabeça baixa, como coitadinho. Não é isso que Jesus está ensinando. Não são estas as palavras do Salvador. Ele está dizendo aqui, estas minhas palavras, é as palavras dele. Não é o que nós colocamos como palavra dele, o que não é. E as palavras dele são estas, irmãos. Ele estava ensinando aos discípulos no primeiro século e a nós hoje, cristão que cremos nele de todo o coração no século 21. E o ensinamento são as palavras dele. Não é a nossa ideia. E o ensinamento dele é: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles, dos pobres de espírito, dos humildes, é o reino dos céus. E ele prossegue: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Vai falar sobre os mansos, vai falar sobre os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição por causa da justiça. Vai falar que nós somos o sal e a luz do mundo. Vai falar sobre o assunto da oração, do jejum, da esmola, que se nós atentarmos numa mulher, só atentarmos para a cobiçar, já cometemos adultério com essa mulher. E ele fala sobre uma porta que é estreita, um caminho apertado, estreito. Ele fala. E essa porta e esse caminho tem as dimensões dadas por ele. Não é você nem eu que vamos estabelecer o tamanho dessa porta. O tamanho desse caminho, a espessura do caminho, é ele. E o tamanho dessa porta está aqui, dentro desse ensinamento dado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não são as nossas ideias, irmãos. É a verdade estabelecida por Deus. E aqui está doutrina. Que doutrina? Que devemos, sobretudo, ter ardente amor uns para com os outros. Porque o amor, ele vai cobrir a multidão de pecados. Cessa as tensões, alivia, e aquele que nos ofendeu não nos deve mais nada, porque nós o amamos, porque nós os perdoamos. Sendo hospitaleiro, ali no primeiro século, irmãos, era caro. Quando algum irmão missionário estava fazendo missões, alguém pregando o evangelho, era caro ali os lugares para estar, para passar a noite. E os nossos irmãos não tinham uma situação privilegiada, não tinha uma vida bastarda financeiramente. Os lugares também eram lugares impróprios. Ali dentro daquela cultura do primeiro século, naquela região ali de Israel, eram lugares que eram usados para prostituição, fornicação, adultério. E não era bom que os irmãos estivessem ali, hospedados naqueles lugares. Então a hospitalidade ali era algo de grande relevância para o avanço do cristianismo. Há essa doutrina de os nossos irmãos ali serem hospitaleiros, acolher os nossos irmãos. E hoje, irmãos, essa doutrina não mudou. Nós precisamos receber bem os nossos irmãos. É claro que o princípio da cautela, da prudência está aqui. Não é que vamos abrir a porta para qualquer pessoa. Nós temos que ter cautela, prudência, mas o amor aos nossos irmãos vai nos levar à hospitalidade. Esses dias eu falei com um irmão, um amado irmão
nosso teve um problema lá em casa, a queda de luz, a luz ia e voltava, numa dessa queimou alguns fios, o disjuntor lá de fora no terreno, e teria que fazer um trabalho. E eu procurando ali algum eletricista, eu lembrei que um irmão nosso lá na igreja é eletricista. E eu me comuniquei com ele. Esse irmão trabalha muito, em várias áreas, é um irmão muito trabalhador, dedicado ao trabalho. Ele, a esposa, quase não tem tempo. E é um excelente eletricista, um homem tremendo também nessa área, como eletricista. E eu falei com ele o problema, gravei, filmei o que eu precisava e perguntei a ele quanto cobrava. Sabe o que ele me falou, irmãos? Ele me disse que para irmão de fé, para nós irmãos que cremos em Cristo de todo o coração, ele não cobra absolutamente nada. É claro que eu pagaria a ele, porque entra a questão da justiça, do reconhecimento, da gratidão e também do amor. Quem trabalha precisa receber. O trabalho não foi feito por ele porque ele não podia me atender ali naquele momento. Um homem, muito trabalho a ser feito. Mas ele falou, você fala comigo segunda-feira e eu chego aí na hora que você falar. E outro fez o trabalho, aquela coisa toda. O que você está falando com isso, irmão Luciano? É uma postura de um cristão genuíno, um cristão verdadeiro, irmãos. Essa postura de cuidado, de amor, de não querer levar vantagem, mas ajudar. Esse irmão tem uma vida extremamente abençoada, irmãos. Como Deus abre porta para esse irmão. Por que você está dizendo isso, irmão Luciano? Como que você sabe? Porque ele testemunha na igreja os grandes feitos, os milagres que Deus tem feito na sua vida, em todas as áreas e também financeira. Não é que faça para receber em troca. Com Deus não se barganha, não faz troca. Com Deus que não tem necessidade, é autossuficiente, não há nada fora dele que ele necessita. Mas, quando nós fazemos com a motivação correta, para poder ajudar, atender com amor, o nosso Deus, ele vê a nossa atitude, se agrada e com certeza, irmãos, ele nos abençoa e nós colhemos o fruto da nossa boa semeadura. Então nós precisamos amar o nosso próximo ardentemente, irmãos. É tomar a decisão de amar. Eu vou amar, porque muito o meu Deus me amou. Ser hospitaleiro uns para com os outros, sem murmuração, porque há a possibilidade, está claro aqui na doutrina, de ajudar e depois ficar reclamando com voz baixa, sem murmuração. É fazer com a motivação correta e de todo o coração. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu. Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, somos mordomos, administradores, irmãos. Tudo que temos, o nosso Deus nos deu. Nascemos nu e Ele tem nos dado saúde, tem suprido, provido em todas as áreas da nossa vida para cada um de nós, tem aberto porta, mantido as portas abertas. E nós precisamos, então, agir como bons despenseiros
Deus não tem nos deixado faltar nada e nós precisamos ser bons administradores do que temos recebido da parte do nosso Deus e ajudar o nosso próximo, aquele que precisa. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus, não segundo nossas ideias, não colocando no rolo sagrado o que as Sagradas Letras nunca ensinou, mas sacando, arrancando a verdade da palavra de Deus e tornando essas verdades realidade na nossa própria vida, praticando os ensinamentos do nosso Deus para cada um de nós que cremos nele de todo o coração. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Tudo vem da parte do nosso Deus. E precisamos reconhecer que precisamos ajudar aquele que precisa. Para que em tudo, irmãos, Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Tudo que fazemos deve ser para a honra, para a exaltação, enaltecimento, para a glória do nosso amado e bondoso Deus. Devemos apontar para Ele. Ele é a fonte de águas cristalinas. O mérito é dele e não nosso. Nós somos mordomos, dispenseiros, administradores, somos vaso de barro. Ele é o nosso olheiro, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Ele é o Deus vivo, todo-poderoso, e tudo temos recebido da parte do nosso amado e bondoso Deus. Ele tem feito, irmãos, muito por nós. Não é pouca coisa. Ele supriu, proveu eterna salvação para nós, lá naquela cruz. E hoje, por intermédio da grande vitória do eterno Filho de Deus, do Cordeiro puro e santo, nós temos paz com Deus. Você pode mensurar isso, meu irmão, minha irmã, a como avaliar, analisar a grandeza do que é desfrutar de paz com Deus. Nós que tínhamos inimizade com Deus, irmãos, nós que estávamos debaixo da ira de Deus, a Bíblia deixa bem claro que éramos filhos da ira. Está lá em Efésios capítulo 2, não há como passar lique-peipe no texto. Filhos da ira. Andávamos no curso deste mundo, fazendo a vontade do príncipe das trevas, o diabo. Mas Deus, pelo seu muito e imenso amor, toma a iniciativa e vem nos resgatar. Vem nos salvar, nos redimir, nos arrancar do mercado de escravo, nos fazer livre. É o que nós temos recebido da parte dele. Chegamos aqui ao término de mais uma exposição nessa carta tão preciosa do nosso tão amado apóstolo Pedro. Deus me dando vida, querendo o nosso amado e bondoso Deus, no próximo encontro falaremos aqui no capítulo 4, a partir do versículo 12. Que Deus vos abençoe e dê um dia extremamente produtivo. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos o teu nome, engrandecemos a tua pessoa bendita, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por essa grande oportunidade de aqui podermos falar do teu amor, da tua palavra. Continue conosco, Deus Santo.
Tu és vivo, meu Deus. Continue nos avivando, nos ajudando. Abençoa todos aqueles que estarão participando, meu Senhor, de mais essa aula. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos. E agradecemos, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus.